Olá a todos, é uma grande alegria estar aqui com vocês, obrigado pela sua presença aqui no canal. Esse canal, para que possamos, a segunda perspectiva, ele é para dar uma perspectiva diferente em relação aos vídeos postados pelo canal Para Que Possamos. Então ali, hoje ainda foi postado um vídeo que acusa a Ellen White de ser uma falsa profeta, porque ela diz que no momento que nós solicitamos o perdão dos pecados, eles não são apagados do registro no céu. Ela não diz que não temos a intercessão, ela diz que os registros não são apagados. A pergunta é, no livro Grande Conflito, e nós vamos tratar esse tema aqui. A pergunta é, quando você pede perdão, seus pecados são perdoados no exato momento em que você solicita? O que você acha? Como funciona a dinâmica da salvação? Esse assunto ele é extremamente interessante. Logicamente, vamos tratar ele aqui de maneira sucinta para que o vídeo fique curto, tá bom? E nós vamos usar muitos versículos bíblicos. Vamos lá. Vamos refletir em algumas perguntas. Primeira, você acredita que uma pessoa, quando está salva, ela está salva para sempre? Ou você acredita que ela ela aceita Cristo e ela tem que se manter fiel, vigiando, e ela pode cair em pecado e perder a salvação se ela, claro, não se arrepender dos seus pecados? Você acredita uma vez salvo para sempre? Por exemplo, eu tenho 35 anos de idade. Vamos dizer que eu aceitei a Jesus este ano. Você acha que eu posso me perder se lá para quando tiver 40, 50 anos de idade eu recusar a Cristo e começar a viver uma vida de pecado? Ou você acha que isso não existe, essa possibilidade, se eu aceitei de maneira sincera? O que você respondeu aí? Vamos analisar pela Bíblia? Uma vez salvo para sempre? Vamos olhar aqui os textos. Quando o justo se desviar das suas justiças e cometer iniquidade, ele morrerá nela. Ezequiel 33, 18. Aquele, porém, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos e por elas vencidos, o último estado é para eles pior do que o primeiro. Amigos, se nós estamos vivendo com Cristo e temos o risco de perder a salvação, você acha que Cristo, no céu, ele intercede assim, você peca, aí pede perdão, ele vai lá e apaga. Aí você peca de novo, escreve, aí não se arrependeu, deixa lá registrado. Ah, pediu perdão de novo, voltou. Ah, opa, paga aí que ele pediu. Ah não, agora pecou mais. A sua vida inteira, 50, 80 anos, você acha que o sangue de Cristo fica nesse vai e vem? Você acha que, e ainda correndo o risco de você se perder, ou seja, aí você em algum momento da vida pediu perdão, só que depois você caiu, vamos dizer aqui que você se perdeu, morreu, está perdido, mas em algum momento você pediu perdão a Cristo e reclamou o seu sangue. Então Deus perdoou metade dos seus pecados, ou um percentual dos seus pecados, e aí depois não perdoou mais porque você não se arrependeu mais. Então você ficou 30% perdoado. Ah, não, mas depois ele abandonou a fé. Ah, ele se perdeu porque ficou 70% perdido. Olha, eu não sei se você acredita nisso. Parece que é a teoria que o pastor que estava, não só o pastor, mas até o rapaz que estava entrevistando, parece que eles acreditam lá no vídeo do Rodrigo. O que você acredita? Pela Bíblia, hein? Vamos usar somente a Bíblia, meus amigos. Uma coisa é fato. A pessoa, depois que aceita Cristo, ela pode se perder se ela não se manter nos caminhos de Cristo. Não se manter nos caminhos de Deus. Tá bom? Se você depois ler o capítulo inteiro de Ezequiel 33, eu recomendo, tá bom? Coloquei um versículo aqui para sermos mais sucintos. Vamos para a próxima pergunta. Quando receberemos a recompensa? Essa pergunta é extremamente importante. Mais para frente nós vamos entender por quê. O soberano, o Senhor, vem com poder. Com o seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. Isaías 40, 10. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Apocalipse 22, 12. Lucas 14, 14. Tem um erro aqui, tá? O 22, 12. Ignore, por favor. Lucas 14, capítulo 14, versículo 14. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos.
Amigos, quando nós vamos receber a nossa recompensa? Vai acompanhando o raciocínio. Quando Cristo vier nas nuvens do céu, ele vai trazer a recompensa dos justos. Então os justos irão ressuscitar. E como diz 1 Tessalonicenses 4, nós vamos ler o versículo mais para frente, os justos, ele diz assim, os vivos não precederão os que estão mortos. Ou seja, ele considera, se alguém está pensando que quando Jesus voltar, os vivos vão primeiro que os mortos, não, eles não vão na frente. Eles vão junto com aqueles que estão mortos. E tem gente que pensa que você morre agora e já vai para o céu depois que morre, né? Ou seja, você já está recebendo a recompensa. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que a sua recompensa virá, sabe quando? Quando Cristo vier em glória e ele ressuscitar você, ele vai dar o seu galardão. Amém por isso? Então vamos continuar aqui. Já respondemos a segunda pergunta. Vamos ver a terceira? Vai ter algum julgamento? Quando vai ocorrer esse julgamento? Bom, pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Porque o mesmo que disse não adulterarás, também disse não matarás. Ora, se não cometes adultério, mas és homicida, te has tornado transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como havendo de ser julgados pela lei da liberdade. Primeiro, qual que é essa lei da liberdade aqui? Qual que é o exemplo que ele deu? Ele utilizou os 10 mandamentos. Então, ele está dizendo, olha, vivei, nós temos que viver a nossa vida como devendo ser julgados pela lei da liberdade. De acordo com o contexto, a lei que ele citou são os 10 mandamentos. E aqui diz que nós seremos julgados. Porque Deus há de trazer toda a obra a juízo, com cada coisa secreta, quer seja boa, quer seja má. Eclesiastes 12,14 diz que toda obra, seja ela boa, seja ela má, Deus vai trazer a juízo. Então as coisas boas e as coisas ruins serão julgadas. No momento do julgamento, vai ser repassado as coisas boas e as coisas ruins. Eclesiastes 12,14. Porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um possa receber as coisas feitas no seu corpo segundo as coisas que tiver feito, se é bom ou ruim. Então, nós compareceremos no tribunal de Cristo, certo? Porque ele tem determinado um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que ele ordenou. E disso deu certeza a todos, os homens ressuscitando dos mortos. Uma observação importante, como que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo? Evidentemente, compareceremos de acordo com os registros da nossa vida que estão lá. O julgamento, ele vai acontecer sobre todos. Porque ele tem determinado um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que ele ordenou. E disso deu certeza a todos, os homens ressuscitando dos mortos. Então, Deus irá julgar o mundo. Quem vai julgar? Jesus. Porque aqui diz, Atos capítulo 17, versículo 31. Então, aqui nós descobrimos, primeiro, nós seremos julgados, devemos viver como havendo de ser julgados pela lei da liberdade, que no contexto de Tiago capítulo 2, são citados ali mandamentos que fazem parte dos 10 mandamentos. Porque Deus há de trazer toda a obra a juízo, seja ela má, seja ela boa. Então tudo vai passar em revista diante do tribunal de Deus. E ele tem determinado um dia. Que dia é esse? A princípio, não sabemos. Vamos continuar nosso estudo e a nossa pesquisa. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois do julgamento. Olha que texto interessante. Deus vai julgar a obra boa e a obra ruim, certo? Ele vai julgar todas as obras. Se o julgamento ele vem depois que você morre, como que ele apaga o seu registro antes que você morre? Antes que você venha morrer? Porque se ele apaga antes, o julgamento vem depois que você morre, e aí Eclesiastes, o que a Bíblia diz, ela vai estar mentindo, né? Porque ela diz que ela vai revisar o que a gente fez de bom e de ruim, nós vamos passar pelo julgamento depois da nossa morte. Então, tá um pouco estranho
essa teologia apresentada pelo canal Para Que Possamos do Rodrigo. Ele acredita que a gente pede, apaga, peca, escreve, pede, apaga, peca, escreve, aí depois apostata, não, essa pessoa aqui foi justificada 30%. Então, ela foi justificada 70% da vida dela. Os últimos 30% de pecado não foi, ela não pediu perdão, então ela não vai para o céu. Essa teologia não é bíblica. Não é bíblica. Estamos tratando aqui com os textos da palavra de Deus. Então, os homens, eles vão ser julgados depois da sua morte. Tá bom? O julgamento vai tratar das obras boas e ruins. Se as suas obras ruins já foram apagadas, como que serão julgadas? É uma pergunta que eu deixo para vocês, tá bom? Eu estou apresentando uma perspectiva, amigos, com todo respeito a quem pensa diferente, tá bom? Espero que vocês coloquem nos comentários aí. Essa é uma visão do membro Everton Souza, membro regular da Igreja Adventista, tá bom? E vamos ler o próximo texto aqui. Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, que são figuras do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora aparecer na presença de Deus, por nós. Hebreus 9, 27. Amigos, Jesus Cristo, ele entrou num santuário feito não por mãos humanas. Como eu disse no início do vídeo, o santuário celestial, o verdadeiro, o erigido pelo Senhor, como diz Hebreus 9, 27 aqui, eu vou pegar a palavra de Deus, amigos, para corrigir, porque eu vi que a citação aqui se repetiu 9:27, tá bom? Então, tá aqui. Só para dizer para vocês aonde está esse último texto aqui que eu esqueci de colocar, é importante vocês terem a citação. Aqui diz o seguinte, esse último texto é Hebreus capítulo 8, versículo 1 e versículo 2. Ora, temos um sumo sacerdote, um ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor levantou e não o homem. Cristo, ele entrou no santuário celestial. Ele é o nosso sacerdote. Ele entrou num santuário que não foi Moisés que erigiu, não foi Israel que erigiu, não foi os levitas que erigiram, não foi nenhum ser humano. O próprio Senhor erigiu esse tabernáculo. E quando ele dá a visão a Moisés, ele mostra e ele dá a visão do tabernáculo do céu que o Senhor erigiu, que é figura do verdadeiro. Esse tabernáculo que estava na terra é figura daquele que está no céu. E Cristo, então, ele assume o seu papel de nosso sumo sacerdote. E aqueles que pensam que você pede perdão, ele vai lá, aplica o sangue, depois peca, registra de novo. Isso é até uma forma um pouco, eu acredito, não bíblica, de lidar com o sangue de Cristo. Que o livro de Hebreus fala, ele não fica sendo usado com frequência. O sangue de Cristo, meus amigos, ele vai ser aplicado uma vez sobre a vida do ser humano. Ou ele vai ser aplicado, ou ele não vai ser aplicado. Ou você vai ser justificado, ou você não vai ser justificado. Não existe 50% perdoado. Não existe 30% perdoado e se perdeu porque teve 30% lá, ou ele depois se apostatou, e aí começou a pecar e não se arrependeu mais, aí então ele foi só 70% perdoado. Então ele vai ser condenado aqui. Jesus não justifica pela metade, meus amigos. Não existe metade salvo, não existe essa história. E como vocês viram aqui em Hebreus 9, 27, o julgamento, isso é importante, eu encerro com isso aqui que o vídeo não pode ficar muito longo. O julgamento, ele vai ser depois da morte. Se o julgamento vai ser depois da morte, e a Bíblia diz que todas as obras vão ser revistas no julgamento, ora, então não é apagado o registro não é apagado enquanto você está com vida. Uma coisa, meus amigos, é entender que enquanto estamos com vida, pela fé no sangue de Cristo, Deus está conosco intercedendo por nós. Mas quando você entra no mundo, na teologia do santuário, você entende que havia o dia da expiação quando era feita a purificação do santuário.
e de uma vez por todas os pecados eram removidos do santuário. E eu deixo aqui um texto e termino, 15 minutos, não foi muito longo. Eu termino aqui com um texto que está em Hebreus, que pode ser o texto que a gente pode tratar nos próximos vídeos, tá bom? Diz assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as coisas celestiais em si seriam purificadas com sacrifícios superiores a estes. Gente, o santuário no céu precisa de purificação, sabe por quê? Porque os nossos registros, os nossos pecados, estão no santuário erigido pelo Senhor. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, que são figuras do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora aparecer na presença de Deus por nós. Hebreus 9, capítulo 9, versículo 23 e 24. Então, meu querido, que nós possamos ter a certeza da salvação em nossa vida. E, fazendo um adendo, todo dia nos mantermos fiéis, seguidores de Cristo, confiantes na sua graça, confiantes no seu amor e, acima de tudo, no seu perdão. E se formos fiéis e segurarmos, mantermos a nossa fé, Ele, quando Ele voltar em glória, Ele vai ressuscitar os justos e entregar o galardão da vida eterna. Você não vai receber a vida eterna antes não, viu? A Bíblia diz que você vai receber só quando Ele ressuscitar você. E outra coisa importante, se você está pensando que você tem uma alma eterna, saiba que Jesus veio justamente morrer para te dar a vida eterna, porque você não tem, tá bom? Mas isso é outro tema também. Eu me despeço aqui de vocês, obrigado por vocês. Comenta aí o que você achou dessa perspectiva, dos textos bíblicos. Comente a sua opinião com respeito. Não estou julgando aqui que eu sou o dono da verdade. Posso ter errado em algum ponto. Coloque a sua opinião, vamos conversar, tá bom? Eu aguardo aí o seu comentário e curta o vídeo aqui se você gostou dos textos, gostou do tema e da forma que eu abordei o assunto. Tá bom? Um grande abraço a todos.